Fala galera, aqui é o Maicon Santos e no vídeo de hoje eu vou trazer para você uma mentoria que eu fiz com um dos meus alunos, o William, e eu gostei muito do perfil do William porque ele começou a carreira dele no mercado de agenciamento muito parecido com a forma que eu comecei, e eu decidi trazer essa mentoria aqui para vocês se inspirarem com a história dele, se inspirarem com a viagem que ele fez. E agora, vamos para a mentoria. Eu sou músico também, né? Então meio que eu fiz um casamento de viagens com luau em campings, essas coisas, era mais ou menos esse a minha pegada, né? Que legal, mas você já E tinha essa ideia antes de começar ou você acabou desenvolvendo ela no decorrer dos estudos? acabei desenvolvendo essa ideia ao longo das excursões que eu fui fazendo, porque eu tinha uma banda, né? Eu gravei um CD com uma banda e eu meio que fui parando de tocar. Foi até meio parecido com o que eu já escutei você contar das suas histórias, que você queria viajar, não tinha dinheiro, começou a fazer as suas viagens, né? Comigo foi semelhante. Aí eu tinha uma banda, né? E aí meio que fui ficando desmotivado, aí fiquei sem dinheiro, aí queria viajar, queria sumir do mapa, assim. Aí fui fazendo umas viagens e fui conciliando, fui fazendo viagens e colocando luau no meio dessas viagens, né? Que são coisas que eu gosto. Geralmente quando eu viajo para um lugar assim, eu gosto bastante de natureza, de aventura, mas eu gosto muito de música também. Então, quando eu vou para um lugar, eu sempre gosto de ir num pub para ver as bandas locais tocando no, nos lugares, por exemplo, São Tomé, Ibitipoca, esses tipos de lugares assim mais alternativos, né? E eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Eu comecei a fazer viagens que tinham luais em camping ou eu deixava a noite para a galera ir conhecer o centrinho da cidade e já ir num pub assistir uma banda local tocando. Então comecei a fazer essa pegada aí. Aí eu parei na metade do ano passado, né? Metade, lá para maio. Maio foi a última viagem que eu fiz, né? Porque tava difícil, assim, não tava conseguindo fazer. Chegou um momento assim que eu comecei a perder dinheiro, entendeu? É, Aí eu parei, dei um tempo, fiz uma retirada estratégica, assim, né? Falei, bom, vou dar uma estudada, ver como é que é, para eu voltar com mais assertividade, assim, entendeu? Aí, e aí tô nessa, agora tô tentando elaborar, nesse período, um pouco antes de eu parar, esqueci de um detalhe, eu comecei a fazer uma divulgação que eu moro aqui em Piracicaba, né, que é a região de Serra do Itaqueri, que é próxima a São Pedro, Brotas, esses outros lugares aí. E aí eu comecei a fazer a divulgação dos hotéis dessas cidades, né, de Analândia, de Brotas, comecei a trocar uma ideia com a galera. E aí, só que chegou um momento que, cara, o meu celular tava bombando por dia, assim, era muita gente perguntando as coisas assim, de repente eu comecei a não dar conta, eu sozinho, assim, falei, nossa, eu entrei com a pretensão de fazer aos poucos, né? Eu falei, bom, eu vou fazendo minhas excursões e pouco a pouco eu vou inserindo esse trabalho. Só que assim, em um mês, isso ganhou uma repercussão muito mais do que eu estava esperando. Começou a bombar assim meu celular e o único problema é que eu não vendi nada. Era só muita gente me perguntando, me perguntando, me perguntando e eu não vendia nada e semanas que tinha excursão, então é muito complicado, né? Porque a semana que tem excursão é muito corrido, né? Geralmente eu criava um grupo e fico dando suporte para a galera quer saber o que leva, principalmente a galera que nunca acampou, quer saber como é que funciona e tal. E aí comecei a não dar conta de atender a galera da excursão e esse monte de gente que vinha perguntar sobre esses outros serviços. Aí eu dei uma parada, saí para viajar por aí, fazer as coisas no meu tempo, levei junto comigo o projeto, né? Ia tocando no celular, fazendo as coisas no celular, Cara, estudando. sua história ela é muito parecida com a minha. Só que a minha, É, só que a minha foi um pouco diferente, porque assim, eu também senti na pele essa dificuldade que você tinha aí de atender um monte de pessoas e ao mesmo tempo fazer cotação, administrar logística, atender todo mundo, né? Só que assim, eu não sei se você chegou a delegar isso, a trazer pessoas para trabalhar junto contigo. Eu consegui chegar a evoluir nesse nível, eu cheguei até aí mais de 15 pessoas só vendendo, sabe? Eu legal. conseguia ter um fluxo de venda só desses afiliados bem interessante. Tinha afiliado que ganhava R$ 1.000 de comissão, assim, trabalhando só respondendo a galera no celular, tendo o trabalho dele.
E aí a minha frustração ela foi um pouco diferente. Ela foi uma questão mais de propósito de vida, porque assim, até então já estava com um negócio consolidado há mais de 6 anos, já estava conseguindo viver assim de uma forma confortável, só que emocionalmente eu não estava confortável, né? Eu tinha saído de um meio SLT, onde eu não queria responder para chefes, e aí entrei em um momento onde eu tinha que responder para vários chefes, que eram os meus clientes. Não que isso afetava no meu empenho, eu continuava trabalhando, só que eu me sentia um pouco preso, né? Mais geograficamente falando. Eu trabalhava de forma remota, só que eu me sentia preso a São Paulo. Até que uma dada hora eu acabei me aventurando e essa aventura durou aí longos 3 anos, inclusive eu voltei agora, desde 2017, né? E aí foi nesse trâmite de mudança, assim, de estado emocional e também conduta de carreira, que eu resolvi mudar um pouco, porque quando eu deixei as coisas funcionando em São Paulo e fui viajar, depois de mais ou menos uns 7 meses, a casa começou a cair. As pessoas que estavam ali trabalhando comigo já não me viam com o respeito que tinha antes, já não me admiravam da mesma forma e começaram a me abandonar para fazer e empreender por conta própria. E aí, no começo, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu achava que o problema era eu. Mas aí eu comecei a enxergar isso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, legal. Acho que dá umas travadas assim, mas tô vendo perfeitamente. Eu comecei a enxergar isso através de uma ótica diferente, não pessimista, mas otimista. Eu olhei e pensei, poxa, essa galera está conseguindo se motivar, a empreender, a fazer alguma coisa por conta própria, por estímulo meu, só que foi inconsciente. Eu não tinha o objetivo de estimular essas pessoas a fazerem isso. E aí foi nesse momento que virou a chave. Eu falei, poxa, se um monte de gente conseguiu se estimular de forma indireta pelo meu trabalho, por que eu não posso fazer isso de forma direta? E eu já estudava muito, né, sobre marketing de conteúdo, sobre infoproduto, porque muito do contexto que eu aplicava no meu negócio era pautado, né, nesse meio digital, né, coisas que o mundo do turismo ainda não estava muito adepto. Hoje já as coisas mudaram, mas naquela época quase ninguém falava de marketing digital, de gatilhos mentais, dessas coisas que a gente vê muito sendo abordada hoje. Eu falei, quer saber? Eu vou virar o mentor dessas pessoas. Eu tenho uma experiência que não é uma experiência acadêmica, mas é uma experiência que muitos que estão começando valorizam, que é a experiência prática. E aí foi nesse momento que eu decidi meio que criar essa transição. Cheguei a ficar alguns meses conciliando os dois trabalhos, só que chegou um momento que eu falei, poxa, eu tenho que decidir. Ou eu continuo trabalhando com turista, ou eu trabalho só com agente de viagens. E aí eu decidi trabalhar com agente de viagens porque me dava mais a liberdade geográfica que eu. Não que trabalhar com agenciamento não te traz liberdade. Se você trabalha com agenciamento, né, não uma operação, como a gente está falando aqui de operação, né, juntar um grupo de pessoas dentro de um ônibus, isso acaba sendo uma operação, mesmo que o veículo não seja seu. Então, esse trabalho, ele exige muito mais, porque ele requer a sua atenção na logística. Você não vai... Claro que no começo, você vai em todas, depois você acaba delegando, mas você sente, né, a deficiência do projeto quando você não está presente acompanhando, né, as pessoas, quando você não vai lá e conduz o embarque de uma forma profissional. Então, eu comecei a sentir essa deficiência quando eu comecei a viajar. Eu falei, poxa, já não consigo me dedicar como eu me dedicava antes, então agora eu vou seguir uma outra carreira. Tanto que tem até gente que vem me questionar e falar, Maicon, por que você conseguia ter resultados bons na sua agência, por que você decidiu agora ensinar as pessoas? E aí todo mundo se quebra quando eu respondo, porque as pessoas acham que eu mudei porque é mais lucrativo vender curso, né? Mas na verdade o fator é outro. Claro que hoje eu consigo ganhar mais do que eu ganhava antes, mas eu fiquei 1 ano vivendo com as economias da agência, né? E por que eu fiz isso? Porque eu acreditava que aquilo ia me dar mais satisfação, ia me deixar menos estressado, e eu acabei seguindo nessa linha e tô feliz hoje, não pelo resultado e pela liberdade que eu tenho, mas muito mais pelo simples fato de eu poder possibilitar que outras pessoas abram a mente nesse quesito, né, de entender que, poxa, a vida não é só passar 5 anos dentro de uma universidade para depois e ser registrado numa empresa para ganhar R$ 2.000, sendo que a posição que você está naquela empresa é a mesma de um cara que nem tem academia. Então, assim, para mim não faz muito sentido isso. Não é que não faz sentido estudar, é que não faz sentido você seguir uma doutrina acadêmica pautada no que o social diz. Para ter sucesso tem que ser acadêmico. Porra nenhuma, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço não têm universidade.
Então é tudo uma questão de força de vontade. Se você quer ter sucesso, se você quer ter resultado em qualquer área que seja, isso só depende de você, não é do seu rótulo, não é de quantos livros você leu, e sim o que você vai fazer com o conhecimento que você absorveu. Porque conhecimento por conhecimento, sem aplicação, é igual masturbação mental, sabe? Você não, você aprende, 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 mas aí as informações estão na sua cabeça, mas está servindo para quê? Aonde você está aplicando isso? Está servindo de alguma coisa? Os 30 mil reais que você investiu na academia para absorver esses conhecimentos, você está usando ele no seu dia a dia? Se não está, para mim não faz sentido isso. Então, eu tento passar essa visão. Algumas pessoas mais acadêmicas que se tornaram reféns, né, do ensino acadêmico, né? Graduação, pós-graduação, mestrado e os caramba quatro. Essas pessoas têm uma certa resistência para entender o que eu estou falando e acabam me atacando, porque acham que eu estou criticando de uma forma que, pô, todo mundo que faz faculdade é um merda. Não, não é bem assim. O cara, quando ele já tem essa mentalidade de aprender e fazer, ele vai se dar muito bem na universidade, mas não é a realidade da maioria. A maioria escolhe fazer uma faculdade porque a porra da televisão ou a família diz que se ela fizer, ela vai ser bem sucedida. Não é bem assim, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito o conhecimento acadêmico, só que eu acho que quando você quer praticidade, produtividade, eu acho que não é o melhor caminho a se seguir. Até acabei fugindo um pouco do assunto, mas assim, mais para contextualizar aqui o meu estado atual hoje e o que eu percorri para chegar até aqui, né? E agora vamos ao que interessa, né? Fala aí qual que é essas dúvidas, como que eu posso te ajudar. Ah, sim. Então, só para terminar, para eu chegar na fase atual que eu tô, né? Eu dei uma, saí dando, como eu estava falando, saí viajar, né? E levei meu violão junto. Eu tocava violão em troca de carona na estrada, em troca de noite em camping, essas coisas. Eu fiz muito disso, velho. Eu peguei muita carona no Chile, trabalhei muito em Legal. hostel como voluntário. Cara, eu passei um ano, assim, claro que depois, no segundo ano, as coisas começaram a melhorar, mas eu passei, assim, não, não me posicionei como um mendigo, mas eu virei realmente, assim, um mochileiro, sabe? Porque os Eu notei lugares isso. me mantinham o mês inteiro, assim, com R$ 400, e era R$ 400 bem gasto, comia bem, saía, porque, tipo, quando você tá na vida de mochileiro, velho, R$ 100 dá pra fazer milagre, né? Pra fazer milagre. E o dinheiro eu fazia na estrada mesmo, né? Tocava um violão num bar, numa praça, e conseguia um dinheiro. Aí, ao mesmo tempo, eu divulgava também, falava, a galera que me via tocar, eu falei, cara, eu também trabalho com viagens, assim, assim, assado. E aí comecei a fazer contato desse pessoal que eu conhecia por aí. Porém, não mudou muito dos contatos que eu fiz através das redes sociais, não vendia nada também, entendeu? Até que eu parei de vez com isso. Aí continuei viajando e só tocando meu projeto. Viajava para lugares estratégicos, os lugares que eu tinha em mente, assim, bom, eu pretendo trabalhar com esse destino. Então eu indo para lá para conhecer, ia conhecer na prática os lugares dessa forma, né? Aí, no começo desse ano eu parei, eu estava aqui em São Pedro e parei em março porque começou a pandemia. Aí eu tô parado aqui, aproveitei, falei, bom, já tenho bastante coisa na cabeça, agora vou ficar aqui em casa montando a ideia, né? Aí fui baixando livros, tem bastante material na internet, né? No Google Acadêmico, consegui baixar bastante coisa, bastante livro, bastante conteúdo no YouTube. E foi no YouTube que eu te achei. Comecei a ver uns vídeos lá do Vivenda de Viagens, né? Eu falei, pô, legal. Aí vi que você tinha um curso, aí fui assistindo os negócios. Aí conforme eu fui assistindo, falei, não vou fazer uma mentoria ainda não. Vou aproveitar essas dicas que ele tá dando aqui para eu ir lapidando a ideia que eu tenho. Quando eu tiver uma ideia mais formadinha, aí eu chego nele. Foi mais ou menos assim que eu fiz, entendeu? Aí, por exemplo, como já vi você falar muitas vezes, você trabalha com aquilo com um público que é parecido com você, né? No caso, eu acho que talvez essa tenha sido a razão do meu insucesso, né? É que, a começar pelo nome, porque, tipo assim, qual era o meu plano? Eu falei assim, bom, eu quero viajar e não tenho dinheiro, eu vou unir o útil ao agradável e juntar as duas coisas em uma só, né? Ganhar dinheiro e viajar. Aí eu tentei falar, bom, vou fazer um negócio assim voltado para umas viagens mais alternativas. O meu foco, mais ou menos, foi meio que só olhando para preço. Então aí já começa meio com uma coisa meio errada. Tanto que o nome da agência era Mochileiro Sem Dinheiro. Então só atraía meio que gente que queria caçar coisa barata e reclamar depois ainda, né, como acontecia. Realmente eu fazia um tipo de viagem com um preço bem mais barato do que o normal, né?
mas dá o mesmo trabalho e você não ganha nada, né? Então, tipo, eu falei, Na pô, não verdade, eu acho que não dá o mesmo trabalho. Quando você foca em vender algum produto, focando em oferecer um custo baixo, você tem mais trabalho, na verdade. Aparentemente parece ser mais fácil vender, mas na verdade não, porque a pessoa que ela está procurando algo barato, ela tem um dinheiro muito contado, então ela avalia e compara muito mais do que uma pessoa que não olha para o preço, entendeu? Então, assim, não é porque as suas experiências são experiências roots, mais econômicas, que você tem que focar em oferecer algo barato. Existem pessoas com boas condições que gostam de estar em contextos assim, no meio do mato, acampando, tocando violão. Eu conheço, assim como existem pessoas que não têm porra nenhuma e gostam de experiências de luxo. Às vezes passam um ano trabalhando para passar 3 dias em um resort 5 estrelas. Então, assim, é claro que a maioria das pessoas que estão imersas nesse contexto, nesse mundo assim, cultural, são pessoas com poder aquisitivo bem menor. Mas você pode servir também como um portal para essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mas que não encontram empresas que oferecem esse tipo de experiência, uma sofisticação não menor, mas um pouco mais rústica, mais conectada com o mundo natural, entendeu? Porque pessoas que têm dinheiro, geralmente quando é atendido por algum agente, o agente já vê de cara, pô, o cara gosta de hotel 5 estrelas, gosta de viajar de primeira classe, gosta de fazer passeios privativos, não está muito em contato com o povão. Esse é um senso comum, é o que todo mundo acredita. Mas pode ser que essa pessoa que tem dinheiro, ela já veio da pobreza, ela já mochilou muito, ela já viajou muito de carona. E talvez para ela seja interessante ter assim, um auxílio de uma empresa que ela é comprometida, né? Ela oferece uma experiência muito completa, mas sem ele ter que passar aqueles perrengues que ele passava. Vai ser no mesmo ambiente, vai ter o mesmo clima, a mesma atmosfera, só que assim, ele não vai precisar passar mais pelos perrengues, ele não precisa, entendeu? Ele vai estar no meio do ambiente que se passa perrengue, mas ele não vai passar. E o seu papel basicamente é esse, é aniquilar os perrengues, mesmo a gente sabendo que os perrengues faz parte da experiência, que é legal passar por esses perrengues, o cara que já ganha bem, que já tem uma família e quer fazer essa experiência com a família, ele não está disposto a passar por esse perrengue. A filha dele é pequena, ele não quer que ela se machuque, sabe? Coisas assim que geralmente são preocupações de uma pessoa mais madura, que já tem uma família. Então você pode sim se posicionar vendendo um produto caro para experiências rústicas de quem faz são mochileiros. O mochileiro, particularmente, ele não vai contratar o seu serviço, mesmo sendo barato, porque ele sabe que isso pode ser feito sozinho. Ele pode fazer sozinho, entendeu? E ele vai gastar menos, mesmo o seu serviço sendo barato. E aí, você querendo atingir esse público, o que acontece? Você vai ter um trabalho muito grande, porque, como você mesmo já relatou, você atende bastante gente e acaba vendendo para pouco, porque as pessoas que estão em contato com você são pessoas com pouco dinheiro, porque você atraiu especificamente essas pessoas, e dificilmente ela vai comprar, né? Ela vai comprar se realmente ela fizer a comparação e ver, pô, se eu fizer sozinho, vai ser o mesmo preço, então eu vou contratar esse cara, entendeu? Então, assim, como eu expliquei, você pode continuar dentro desse nicho, mas você só precisa lapidar um pouco a sua persona, né? O público que você quer atingir. assim, até porque eu conheço bastante gente que faz esse tipo de viagem, como eu já ouvi você falar também, né? Eles estão preocupados, é que assim, acampamento é uma coisa mais barata. E não é, depende, porque às vezes a galera acampa não porque é mais barato, é porque realmente eles gostam de acampar, né? Então, se você conseguir proporcionar uma experiência para eles, Sim, eles estão exato. dispostos, Tem estão dois dispostos a públicos. pagar. Tem dois públicos de acampamento. Tem o mochileiro mesmo, que é o cara que viaja sem dinheiro e acampa porque não tem onde dormir. E tem a Aham. pessoa que quer voltar no passado, sabe? Quer relembrar as experiências de acampamento, quando viajava com a namorada ou com os colegas, né? Então, esse público é um público que ele paga o preço de uma viagem de luxo e uma viagem rústica, porque ele, Exatamente. porque ele sabe que a experiência em si, ela não é de luxo, mas o suporte, o acolhimento que ele vai ter de quem vendeu a experiência é de luxo, entendeu? É uma Exatamente. preocupação por trás. Não é só um cara que, pô, tô vendendo a experiência. Não, eu tô vendendo, assim, uma coisa que vai marcar a sua vida. Você vai ficar ali 3 dias com sua namorada ou com a sua família e você vai voltar cheio de recordação do que você viveu há 20, 30 anos atrás, sabe? Entendo.
Só tem uma coisa que às vezes é meio. Tem bastante gente que é disposto a pagar, até porque as atividades que envolvem ecoturismo e aventura, elas não costumam ser muito baratas também, né? Sei lá, você vai fazer um rafting, o rafting não é uma atividade assim muito barata, né? Sim, por E exemplo, você vai acampar lá na Torres del Paine. Já ouviu falar Torres del Paine, no não Chile? ouvi falar, Michael, não. Torres del Paine faz mais ou menos 15 graus negativo. Um acampamento num lugar desse, mano, é o mesmo preço de um hotel 5 estrelas, entendeu? Porque a barraca para Imagina. esse tipo de lugar, o equipamento que você precisa para caminhar é diferente, entendeu? Então, assim, Aham. o aluguel da roupa que você vai precisar, você vai gastar no mínimo aí R$ 1.000, entendeu? Fora Tem os o equipamentos alojamento, também. o guia que vai levar sua bolsa. Então, assim, depende do lugar, né? Se você tiver com a sua barraquinha, claro que é muito mais barato você jogar ela em qualquer lugar e acampar. Mas se você já quer tudo isso pronto, por exemplo, eu estou viajando estou programando uma viagem em família para acampar. Eu não vou comprar 3 barracas, uma para minha filha, uma para os meus 2 filhos, uma para mim, para minha esposa, e eu mesmo vou montar. Não, eu não quero me preocupar com isso. Eu só quero ter a experiência de conexão com a natureza. E eu quero encontrar alguém que já me dê tudo isso pronto, que já tem as barracas montadas para mim, entendeu? Já tem ali um suporte quando eu precisar comprar uma cerveja, comprar uma água, comprar uma comida que tenha próximo. Então é isso que as pessoas mais maduras querem, entendeu? Quer ter a experiência Aham. e lembrar as experiências boas que ela já passou quando ela era jovem. Faz sentido. Eu me preocupo um pouco só porque esse público ele costuma ser muito. Ele se preocupa bastante, geralmente ele lê bastante sobre o local antes de ir, né? A galera que gosta desse tipo de. Gosta de estar em contato com a E natureza. aí que está a questão, o fato deles lerem sobre isso é um bom fator para você. Porque se as pessoas pesquisam sobre isso, há uma grande chance delas encontrarem em você. Mas para isso Uhum. acontecer, você precisa se posicionar de forma estratégica, levando em consideração o que essas pessoas pesquisam, para quando ela pesquisar, ela encontrar você, seja no YouTube, no Instagram e mais especificamente no Google, porque as questões elas são apresentadas no Google. Ninguém vai lá na barra de pesquisa do Instagram e fala como fazer uma viagem rústica ou como Uhum. acampar na praia. Ninguém pesquisa isso no Instagram, as pessoas pesquisam no Google, entendeu? E se você tem um blog que uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou que seja uma vez por mês, você está sempre produzindo um artigo estratégico para que ele posicione no Google, tirando ali, resolvendo todas as questões que o seu público tem, esse já é o primeiro contato que ele vai ter com você. Entendeu? Se ele tiver muito às pressas Entendi. para fazer a viagem, ele vai ver o seu blog, ele já vai identificar que aquilo é uma agência, automaticamente ele já vai fazer um contato com você. Ou ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo, ele vai precisar ver 2 posts seu, ou fuçar o seu Instagram, ou analisar as coisas que você está fazendo por um tempo maior. Mas assim como você passou um tempo pesquisando os meus conteúdos para decidir comprar algo de mim, o processo do seu projeto com o seu cliente ele é igual, ele não muda nada. O que você tem que fazer é começar a se posicionar de forma mais frequente. Então não basta só ter as ideias na cabeça e organizar essas ideias de uma maneira oculta. Você tem que colocar isso para o mundo, você tem que apresentar isso para o mundo. E não é apresentar para o mundo só com uma conta no Instagram, postando fotos bonitas dos acampamentos. É fazer isso de uma forma que você saiba que as pessoas vão chegar até você. E no Instagram a gente não tem essa garantia. Você já tem um blog? Blog ainda eu tinha um site no WordPress, só que como eu parei, eu falei, como eu expliquei, aí eu preciso só pagar a hospedagem para ele voltar, entendeu? Legal. Então faz isso, cara. Faz isso. Renova a sua hospedagem. Quando você tiver com tudo pronto, eu vou te ajudar. Eu vou te dar algumas coisas aqui para. Na verdade, eu vou fazer assim com você, ó. Eu gostei bastante do seu projeto, se conectei aí com a sua história, porque é muito similar com a minha. Então, eu vou fazer o blog para você. Eu quero só que você me manda aí os seus dados de acesso do WordPress, os seus dados de domínio, onde você comprou o domínio, para eu ter esses acessos e eu vou sintetizar aqui o design do seu blog. Só que assim, você já precisa estar com as coisas prontas, né? Nome da marca, domínio comprado, identidade visual, logomarca, você já tem tudo isso. Você vai mudar o nome, você falou que o nome da sua marca está muito direcionado aos mochileiros. Qual que é a sua ideia sobre esse posicionamento? Você vai manter ou você vai tentar se posicionar de uma forma mais atraindo essas pessoas que têm um poder aquisitivo?
Não, eu vou mudar, até porque eu vou inserir outros tipos de serviço também, não vou ficar só na excursão, né? E aí, baseado também nas minhas vivências, como eu expliquei para você, que A sua, eu assim, ó, saí, só te interrompendo um pouco, eu acho que pelo pode que você falar. está fazendo é muito mais interessante você não direcionar pessoas para experiências em grupo, né, com excursões. Você pode ter isso como uma experiência premium, como uma experiência de pessoas que já te acompanham muito, já contrataram um serviço individual de você e agora elas querem estar mais próximas, elas querem participar de uma experiência realmente que vai fazer ela se conectar ainda mais com a infância, onde ela vai estar ali no meio de um grupo com pessoas que ela não conhece, vai fazer amizades. Então, o mais interessante é você ter isso como uma experiência premium, mas você focar no cliente, não no produto, entendeu? Porque o que eu vejo, Entendi. o maior erro dos agentes é focarem muito no produto, né? E quando você foca no produto, você leva muito em consideração a sua necessidade financeira. Por quê? Porque você vai começar a avaliar os produtos que são mais fáceis de vender e mais lucrativos. E não é uma decisão importante, porque o seu papel como empreendedor não é analisar o que é mais rentável para você, é resolver o problema do seu cliente. Entendeu? Esse tem que ser o objetivo. O objetivo de toda empresa, de todo negócio, de todo empreendedor é solucionar o problema de quem compra dele. Por que, que hoje os bancos estão quebrando esses sistemas, né, que a gente conhecia como de transporte, de táxi, de imobiliária, tudo está mudando? Porque existia muita burocracia, existia muito atrito, né, para os atos comerciais, principalmente com banco e imobiliárias. E aí hoje a gente tem bancos como Nubank, Inter, você abre uma conta estando em qualquer lugar do mundo, sem ver um ser humano, você consegue solicitar um cartão de crédito, então você tem acesso a tudo através de um aplicativo, sem nenhum atrito e com muita facilidade. A mesma coisa é no mercado imobiliário, onde antes você tinha que ter um fiador que colocasse a casa dele em garantia de que você vai pagar o aluguel ou pagar 3, 4 meses de depósito. Hoje a gente tem uma plataforma como o Quinto Andar que tira tudo isso. Você consegue alugar uma casa e pagar para essa casa só depois de um mês, quando você entra lá. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, entende? Às vezes a gente quer ser muito Entendo. burocrático, quer criar muita dificuldade, só que ao invés de atrair, você repele as pessoas. Aí quando aquele cara que viu você, viu que tem uma série de dificuldades no seu negócio e ele encontra outro melhor, ele vai defender esse outro negócio, né? Então a gente tem que ter essa visão de que a gente está trabalhando para resolver os problemas do cliente, e não vender os produtos mais caros. Então entenda isso. Você vai se posicionar como um agente que oferece experiências rústicas de aventura, conectadas com a natureza, zen, hippie, etc. Só que o seu posicionamento vai ser o quê? Famílias. Famílias não, vão ser pessoas que não têm mais esse contato, que tiveram no passado, que já mochilaram por 2 anos na Europa, ou já passaram um tempo aí viajando pedindo carona, e você vai pegar essas pessoas que no passado já tiveram essas experiências, que hoje têm um bom trabalho, têm um bom poder aquisitivo, ou já são mais maduros e vivem com família, e você vai trazer elas para o passado. Você vai falar, olha, lembra daquela época que você se reunia com seus amigos, pegava o carro e ia acampar? Então agora você pode ter essa possibilidade de ter essa mesma experiência sem passar pelos perrengues que antes você passava. Porque eu sei que hoje você tem uma família, você já tem uma preocupação maior com a sua saúde, com contaminação de algum vírus ou alguma coisa. Então, assim, é você pegar na dor dele, na dificuldade que ele tem hoje de resgatar uma recordação, a lembrança de uma experiência que é valiosa para ele, e vender isso para ele de uma maneira que vai deixar ele seguro. Porque talvez ele não volte a fazer uma experiência dessa porque ele sabe o quão complexo é, o quão difícil é ele pegar a filhinha dele de 5 anos e se jogar no meio de um mato para acampar. Mas quando ele tem um profissional que está cuidando disso, que está entendendo qual a dificuldade que ele enfrenta, e esse profissional soluciona isso, com certeza ele vai dar um voto de confiança. Mas tem todo um processo para isso acontecer. Dificilmente ele vai tomar essa decisão só porque ele viu um post no seu Instagram. Então isso tem que acontecer dentro da jornada de pesquisa dele. Né? Você tem que estar acompanhando ele no Google e no YouTube, principalmente nessas duas plataformas que são as redes de pesquisa. Quando alguém quer saber algo sobre viagem, ou ela pesquisa no Google, ou ela pesquisa no YouTube. E você tem como obrigação aparecer para essas pessoas na hora que ela faz essas pesquisas. Entendi. Eu estou desenvolvendo, por enquanto eu tenho uma estratégia, o nome, né, baseado no que eu
no que eu planejei de acordo com a experiência que eu tive, como eu expliquei, né? Eu saí porque eu estava meio com a cabeça cheia, assim, e, enfim, meio que eu estava com dificuldades de viver no ritmo dos outros, né? Que é mais ou menos o que a gente vive, assim, no mundo, assim. Eu saí para viver no meu ritmo, como eu expliquei. Levei minhas coisas junto, assim. Nisso meio que eu fui percebendo, assim, falei, caramba, tipo, eu consigo viver perfeitamente no meu ritmo, de forma paralela. E aí meio que eu bolei isso, tipo, e aí eu coloquei o nome, tô com um nome em mente que para a agência que seria Eco Paralelo, que é algo assim que é meio multissentido, que tem a ver assim com eco de Legal. ecoturismo e Esse, para eco vai tanto de ecologia como de eco de som, já que o meu foco também tem a ver com música, com cultura, essas coisas. E aí, baseado nos lugares que eu passei, eu fui pensando, pô, eu gostaria de prestar serviços que eu gostaria que existisse, não tem. Como, por exemplo, aqui na região de Piracicaba, São Pedro, tem muita coisa que é difícil encontrar no YouTube. São Pedro, Brotas, Analândia. A Analândia é muito forte para escalada, né? Tem o Morro do Cuscuzeiro lá e tem muito pouca coisa na internet. Então, eu tenho um amigo, como eu acho que eu expliquei naquele textinho que eu te mandei, que ele trabalha com audiovisual, ele está fazendo um esquema em parceria comigo. Primeiro, eu estou bolando um guia que conta a história dessa região, da região, tipo, os pontos, onde ficar, tal, as histórias da cidade, os lugares melhor para frequentar. E a gente tem em mente de fazer, tipo, é claro, a gente vai fazer divulgações em Instagram, Facebook, stories, essas coisas normais, mas de praxe, assim como diz, né? Mas a gente tem em mente também fazer alguns vídeos especiais sobre determinada cidade, ou sobre determinada região, né? Contando uma história de uma forma assim. A gente tem uma preocupação em tentar contar uma história de uma forma que é um negócio que eu tenho muita dificuldade, porque como eu tenho muita ansiedade, geralmente quando eu vou fazer uma pesquisa sobre algum lugar, ou eu chego muito cansado no final dessa pesquisa, ou eu paro antes, porque geralmente é um material assim meramente informativo. E a gente está com essa preocupação de fazer tipo um vídeo e um guia que ele seja também um material de entretenimento, não só onde o cara vai ter informações, que ele se divirta assistindo, lendo, entendeu? Então a gente está meio com essa preocupação, tipo, vamos fazer não só vamos suprir não só a falta de informações que a gente acha, mas que a gente não acha, digo, mas também a qualidade de como essas informações são apresentadas. E isso pensando em mim, que sempre me sinto muito cansado a fazer pesquisas voltadas para isso, entendeu? sim, entendi. Cara, você me deu aí a ideia do seu nome, eu já associei umas coisas aqui na cabeça. Eu gosto muito da palavra paralelo, né? E para mim, quando eu ouço a palavra paralelo, eu associo, tipo assim, o cara que vive na Babilônia, mas na mente dele ele vive num paraíso, entendeu? Exatamente, É tipo exatamente, é isso mesmo. tá no meio do caos, mas você cria uma bolha em volta de você, onde você não se afeta com isso. Você vive a sua vida. Você vive no meio do caos, você consome o caos, você observa o caos, mas você não abraça ele como verdade. Você tem o seu mundo. Entendeu? Então, eu ouço a palavra paralelo, eu associo esse significado. E aí eu já lembrei agora de um festival que eu sempre organizei excursão, que inclusive eu organizava a excursão, mas era tanta coisa para fazer que eu acabava não indo, né? Que é o Universo Paralelo. Você já ouviu falar nesse Já festival? ouviu falar? Sim. Inclusive, agora, no final do próximo ano, vai acontecer mais uma edição. E aí a minha dica, cara, com esse nome, se você começar a se posicionar para vender o Universo Paralelo, é dito e feito que você vai ter um resultado interessante. Porque, por exemplo, eu tinha um lucro, cara, te juro, isso é mentira. Eu tinha um lucro de R$ 18.000 por ônibus para o Universo Paralelo. Legal. O ano passado eu mandei dois. Então, assim, é uma viagem muito. Aliás, é um trabalho muito cansativo, né? Porque é um trabalho que você trabalha o ano inteiro. Né? Claro que você não trabalha o ano inteiro, todos os dias, 8 horas por dia. O que eu digo em trabalhar o ano inteiro é que todos os dias, nem que seja 5 ou 10 minutos, você vai ter alguma ação em prol de beneficiar esse projeto, essa viagem. Claro que você associa isso com outras coisas que você faz no dia a dia, mas é um projeto que ele requer uma atenção dobrada. Então, por exemplo, você quer vender uma excursão para a Bahia, para o Universo Paralelo, você tem que começar a vender já um ano antes. Então, por exemplo, agora, no começo do ano, já é o momento ideal para começar a se posicionar. Inclusive, cara, eu estava pensando em fazer, né? Mas, assim, eu tenho várias ideias e, às vezes, eu me perco nessas ideias porque eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e não consigo. Então, eu analiso muito essas ideias para tomar uma decisão que realmente eu consiga entregar o meu melhor, entendeu? E eu pensei, poxa, eu sei que dá muito trabalho fazer esse tipo de viagem, então eu não vou fazer, sabe? Eu queria fazer mesmo porque eu sabia que tinha muito público,
mas é um pouco concorrido em São Paulo. Então eu pensei, não, vou continuar o que eu estou fazendo mesmo. E aí na hora que você me falou o seu nome, eu pensei, eu falei, poxa, seria uma ótima ideia você fazer essa excursão. Inclusive, eu poderia até ser um cliente, né? Porque eu vou nessa próxima edição do ano passado. E, cara, tem muitos festivais pelo Brasil aí que se conectam perfeitamente com essa sua ideia de arte, de natureza e de música, né? Tem o Psicodália, que acontece no Sul, já ouviu falar no Psicodália? Já ouvi falar, tem o Forró da Lua Cheia também, Então, né? tem Que ele é muita coisa bem. aí, cara, que você poderia fazer além dessas experiências roots, né? Claro que, assim, são produtos. O ideal seria você criar uma esteirinha de produtos, né? O produto inicial seria o quê? Um atendimento personalizado. O cara chega até mim, ele não quer consumir os meus produtos, ele quer uma experiência ecológica e você vai sintetizar isso para ele. Você vai fazer uma entrevista, uma sondagem, vai entender ali com quantas pessoas ele vai viajar, quanto ele está disposto a gastar, né? Quantos dias ele vai passar nesse lugar, né? Se ele gosta mais de relaxar, de caminhar ou de aventura. E aí você entendendo isso, com a sua experiência viajando, você vai conseguir, pô, que legal, esse perfil desse cara, ele vai precisar o quê? De um aluguel de um carro, ou talvez de uma moto, dependendo do lugar. Vai que ele vai para Tailândia, está viajando com um amigo, ele pode alugar uma moto. Então, assim, são coisas bem específicas que, de modo geral, agentes de viagem não se preocupa. De maneira simplista, o agente de viagem ele gosta de fazer o quê? Vender passagem. É muito mais fácil, né? O sistema para emitir é mais simples, o suporte com o operador é mais simples. De modo simplista, o agente de viagem ele foca em vender passagem. Mas eu, particularmente, odeio vender passagem, porque só dá trabalho, entendeu? O lucro não vale a pena. Quando tem algum problema, depois você toma processo a rodo. Então, não é que a gente não vende passagem, mas a gente gosta de focar em entregar a solução completa, né? Então, isso é uma coisa que você já tem que deixar bem claro para quando alguém chega em você. Se chega um cara aleatório no seu WhatsApp e fala, William, você pode me passar o valor da passagem XYZ? Você não vai passar, porque não é esse o seu papel, você não é vendedor de passagem. Então, de forma bem educada, você chega nele e fala, olha, fulano, infelizmente eu não consigo te atender, porque o meu trabalho aqui é esse. Eu tenho um projeto onde eu exploro o mundo rústico, o mundo natural, o mundo hippie, de uma forma não luxuosa, mas de uma forma cômoda. Então, se você está buscando ter uma experiência de acampamento ou uma experiência roots, conectado com a natureza, e sem se preocupar em passar perrengue, sem se preocupar em ter que fazer todas as reservas nos passeios, ou nos campos, ou nos lugares que você vai passar, o meu papel aqui é esse, é desenhar essa experiência e fazer com que você participe dessa viagem sem se preocupar com nada. Esse é o meu objetivo. Se você está disposto a ser atendido por mim e contratar um serviço desse nível, você será bem-vindo. Mas, infelizmente, eu não posso te atender somente para vender uma passagem aérea, porque não é esse o nosso papel. Pronto, na hora que você fala isso, você quebra o cara. Na hora, ele vai passar de ser um cara que queria uma passagem aérea para querer entender como que você vai ajudar ele. Mesmo que ele não compre, ele vai querer um orçamento. Porque a sua Entendi, apresentação mas pode falar. que a sua apresentação mostrou o seu profissionalismo, mostrou que, poxa, esse cara é sério mesmo, né? Ele está negando uma venda porque ele está mostrando que ele entrega muito mais do que só o preço de passagem. Entendi. No caso, eu venderia a passagem, mas não só ela de forma isolada, né? Você está querendo dizer. Porque, assim, esse público que chega querendo fazer comprar só uma passagem, ou é um público doméstico que não é turismo. Público doméstico não é o turismo. Por exemplo, o cara que sai de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro visitar a mãe dele, isso não é turismo, entendeu? Esse trajeto é doméstico. Então, ele está viajando assim como ele viaja para ir trabalhar, entendeu? E não é bom, não é legal atender esse público, porque esse público está comparando, esse público não quer experiência, esse público não quer ser bem atendido. Ele só quer chegar no destino pelo preço mais em conta possível. Então, quando você identifica essas pessoas, você tem que ser cauteloso, né? Você tem que primeiro entender, você está viajando para quê? Para visitar sua mãe? Desculpa, mas o meu trabalho ele é turístico, né? Aí você vai e não deixa de ajudar a pessoa, né? Explica para ela, fala, olha, existe esse site aqui, que ele é um buscador de passagem, que ele pode te ajudar a encontrar o melhor preço. Mas aí, quando você decidir fazer uma viagem com a sua família, para relaxar, aí você pode entrar em contato comigo que eu posso te ajudar. Mas nessa viagem, por ser doméstica, infelizmente eu não consigo. E aí tem um outro cenário. Talvez a viagem não é doméstica, mas
a primeira decisão de alguém ao viajar é ver o preço da passagem aérea. Então, essa pessoa que não está fazendo a viagem doméstica, pode ser que ela está iniciando aí um processo de planejamento para a viagem, mas ela quer ter a informação principal, que é o quê? Vale a pena viajar para esse lugar? Quanto custa a passagem? E aí você muda o cenário. Você vai chegar nela e vai falar, vai apresentar a mesma narrativa que você apresentou para o outro, só que num contexto diferente. Você vai explicar, olha, o nosso papel aqui é entregar uma solução personalizada, completa e etc. Não faz parte do nosso ofício somente passar preço de passagem aérea, porque eu sei que você não precisa só da passagem. Então, por isso, eu gostaria de marcar uma reunião com você, para você se apresentar, falar o que exatamente você está indo fazer nesse lugar, com quem você vai, para que eu, com a minha experiência dentro desse contexto, eu consiga criar um roteiro, uma solução que seja interessante para você e para o seu grupo e que caiba no seu bolso. O mais importante é isso, que caiba no seu bolso. Não é mais barato, é que caiba no seu bolso. Então, o essencial no atendimento é você perguntar quanto o cara está disposto a investir. Porque se você não sabe quanto ele tem, quanto ele pode gastar, você vai oferecer uma proposta para ele de 10 vezes mais o valor que ele tem e ele não vai nem te responder. Agora, quando você entende quanto ele quer gastar ou qual é o teto que ele pode gastar nessa viagem, aí você já está preparado. Você não vai fazer um roteiro que custa 20%, 30% a mais, porque você sabe que o limite do cara é aquele. E aí, uma forma inteligente é apresentar um roteiro que seja um pouquinho mais barato do que aquele roteiro aliás, um pouquinho mais barato do que o valor que ele tem para investir, e também apresentar outro um pouquinho mais caro. E deixar claro, olha, fulano, esse daqui ele cabe no seu bolso, tá? Tem esse serviço, só que esse daqui ele é 30% mais caro porque ele tem essa diferenciação. Aí vê para você, se você conseguir colocar isso no seu orçamento, perfeito. Se você não conseguir, você tem esse outro aqui que também cabe no seu bolso. Então, assim, aos poucos, ao longo desse atendimento, você vai gerando valor para essa pessoa, você vai mostrando ali o seu profissionalismo e aos poucos ela vai começando a confiar em você, até o momento dela fazer a primeira compra. Quando ela fizer a primeira compra e ela vê que deu tudo certo, ela vê que o William é um cara preocupado, que ligou para ela 2 horas antes do embarque para alertar que ela não pode chegar atrasada, porque o voo é internacional. Da mesma forma que quando ele fez o check-out no hotel e chegou no ponto de desembarque do aeroporto, voltando para casa, a mesma coisa. Você vai ligar e perguntar, e aí, como foi a viagem? Foi tudo bem? Teve algum problema? Os serviços que você contratou de mim, você teve algum problema lá na entrega? Porque, querendo ou não, você é um agenciador. Então, você se responsabiliza pelos operadores que você é parceiro. Então, é importante você fazer essa sondagem, primeiro, para mostrar para ele que você está preocupado, e segundo, para identificar se aquele operador ele vale a pena recomendar para um outro cliente, entendeu? Entendi. Faz sentido. Deixa eu perguntar, tem uma dúvida agora que a gente falou de aéreo. Eu tinha comentado também que alguma coisa sobre esse serviço aéreo não tinha ficado claro para mim, que é a questão... Eu entendi até a parte que você precisa de um código IATA ou se afiliar a uma consolidadora para vender aéreo. Porém, não ficou muito claro para mim essa questão das milhas, né? Tipo, as consolidadoras de milha ou esses milheiros que vendem passagem por milhas, eles têm esse código? Como que funciona? Não. Na verdade, a emissão de passagem com milhas ela não tem nenhuma relação legal com o agenciamento. É uma coisa meio que obscura. Não é ilegal, não é crime, mas é tipo a deep web do agenciamento. É tipo isso. Então, assim, a milha hoje, ela se tornou uma moeda de troca, assim como o Bitcoin. Ela é uma moeda, ela tem valor, ela é comercializada hoje. Então, assim, existem formas de você fazer essa emissão com milhas. A primeira delas é você acumulando milhas de forma orgânica com suas compras com cartão de crédito, mas isso não é suficiente, porque esse acúmulo ele não possibilita que você use essas milhas para sair comercializando passagem para outras pessoas. Você também pode pagar um plano de assinatura para cada uma das companhias, para os clubes de fidelidade, e todos os meses essas companhias te beneficiam com uma quantidade de milhas. É tipo uma compra. Você paga um valor mensal e todo mês eles te dão uma quantidade de milhas por um preço abaixo do valor unitário que ela é quando você compra avulsa. Ou seja, você vai pagando todo mês e vai acumulando esse banco. Só que para você ter esse banco, você precisa ter um capital mensal que você precisa investir para ter essas milhas em troca. Você pode também usar milhas de outras pessoas, sem você se envolver. Você não vai precisar entender nada de milhas. Você só vai precisar saber quem tem milhas para emitir passagem para o seu cliente. Dessa forma, o cara que emite ganha,
você ganha e o cliente também por conseguir um preço talvez mais baixo do que a companhia. A forma mais inteligente para você não entrar num universo que não tem fim, que o universo das milhas não tem fim. Quanto mais você estuda, mais tem coisa para aprender. E geralmente quem estuda muito sobre o universo das milhas são os caras que têm um perfil mais de investidor, que é as pessoas que só querem saber de fazer o trade, comprar e vender, comprar e vender. E não é o seu caso. Você quer usar elas para beneficiar as suas operações. Então a gente tem um grupo que eu não sei se você já participa dele, que é o Milhas Sim. Express. Então você Não vê, sei se é esse nome, mas tem um grupo que eu participo aqui no. mas é o do curso? Cotação de passagens é o nome do Tá, grupo. esse daí. Você vê que praticamente todo dia alguém manda ali uma cotação, né? Sim, E aí o que sim. acontece? Ali dentro tem algumas pessoas específicas que tem um banco muito grande, né? Que é o Claudinei e é um outro rapaz que ele tá como Travou, Michael. administrador lá, que eu esqueci o nome dele. Essas pessoas, elas têm muitas milhas, porque elas têm esse papel de investidor. Todo mês elas gastam 5 mil reais com as companhias para as companhias dar essas milhas. E aí o que elas fazem? Elas ficam tradando no mercado, elas ficam comprando e vendendo. Só que como elas também são agentes, elas ajudam os outros. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí atendendo um cliente que quer ir, vai para Portugal. Primeiro, você vai fazer uma consulta, vai lá no Skycanner, ver qual que é a outra que está oferecendo o melhor preço. Legal, essa outra aqui ela está me oferecendo a passagem por 1.000, é mais barata. O que você vai fazer? Você vai lá no grupo, vai falar, olha galera, preciso dessa passagem e o preço que eu tenho aqui na companhia é esse. Eu gostaria de alguém que cobrisse esse preço para mim. Ou então você só manda o orçamento e aí automaticamente alguém vai te responder no privado e aí você faz essa proposta. Você fala, olha, a minha ideia é ter alguém que cubra esse preço, entendeu? E cubra esse preço a ponto de você conseguir oferecer ele por um preço nivelado no preço da companhia para o cliente e que você consiga ganhar mais do que o fornecedor te pagaria, entendeu? Entendi. Mas não é Interessante. difícil, cara. Não se esforça para entender isso. Só entenda que é muito Tá, mais simples você usar o grupo, tá? É muito mais simples do que beleza. você entrar em um universo que, quando você começa a estudar, você vai começar a se perder. Aí você vai falar, porra, é tanta coisa que não dá para acompanhar. Porque é muita coisa. É igual você ter uma tela da Bolsa de Valores na sua cara, toda hora os gráficos mudando. É tipo isso. Claro que na milha não é igual, mas é uma coisa mais manual, entendeu? Se você quer Entendo. aumentar as suas milhas, você vai ter que estar sempre interagindo com o mercado, participando das promoções. Isso toma tempo, né? E como não é o seu objetivo, eu acho que você tem que focar aí na Sai do estruturação e foco, no realmente. posicionamento do seu negócio e usar as milhas somente como uma alternativa. Beleza. Agora, Michael, eu tô numa fase, a fase atual, né, do projeto. Eu tô desenvolvendo uma logo junto com esse parceiro meu aí que trabalha com audiovisual. A gente está desenvolvendo essa parte visual, né? A gente está desenvolvendo uma logo e aí a gente já vai começar, vou começar já fazer a rede social, né? Fazer o Instagram, na verdade eu já tenho, eu vou só acho que mudar o nome dele, da antiga, talvez. Não sei se eu preciso criar uma do zero ou se eu Não, você posso. pode alterar. Não tem, se você não vai usar o outro, não tem por que criar uma do zero, pode alterar. Uhum. E aí eu vou começar a fazer publicações, eu vou começar a postar coisas sobre os locais, sobre os destinos que eu tenho em mente de trabalhar com eles, entendeu? Inclusive a gente tem uma coisa que a gente estava debatendo, porque um, do, um dos focos, né, que uma das coisas que eu mais pratiquei e das viagens que eu mais fazia tem a ver com montanhas, né, tipo escalada, rapel, paraglider, essas coisas. E aí eu acabei criando na cabeça uma certa analogia assim de ver o mundo das alturas, que é a mesma coisa de você se afastar dos seus problemas e você consegue ver de longe, assim, né? É um negócio legal esse negócio de ver o mundo das alturas. Só que a gente estava conversando, debatendo sobre um vídeo que a gente queria fazer. E ele falou, cara, eu acho que tá tendo uma dualidade aí, tá saindo meio que de foco, acaba ficando dois conceitos, mundo paralelo e ecoparalelo e mundo das alturas, né? E eu falei, cara, acho que não, acho que é mais ou menos assim, um mundo paralelo tem como componente dele as É porque assim, alturas, o mas cara, o cara ele tá sendo muito técnico, entendeu? E é, o projeto ele é profundo. Você quer envolver um significado, você quer dar essência para o que você vende. E ele não consegue enxergar isso, então ignora. que ele é, como ele trabalha com cinema, essas coisas, às vezes ele fica mais focado nessa questão, assim, né, mas
Foi o que eu falei, eu tentei convencer ele, eu falei, não, cara, geralmente o mundo paralelo tem esse elemento de altura, né? Acho que eu acho que isso não se transforma numa E dualidade, né? outra, velho, a pessoa viaja para esquecer dos problemas. Então, se É, você quer vender uma experiência de viagem para ela, associando essa dor, né? Porque assim, o problema é a dor, a viagem é o band-aid, entendeu? Então, para sim, você vender um entendi, band-aid, você tem que mostrar para ela aonde que o band-aid vai, entendeu? entendi, entendi. Aí, tá chegando no fim já também, é, eu tenho em mente também trabalhar com alguns pacotes de algumas operadoras. Não sei bem se é uma operadora, porque eu não consegui ver no site deles, mas é uma empresa que ela é voltada só para ecoturismo. Não sei se você já ouviu falar da Pisa Trekking. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como que é o nome? Pisa Trekking. Isa? Pisa de pisar. Ah, é com S. Pisa Trekking. Achei aqui, Pisa. Ah, é uma agência de viagens ele. Exato. Eu acho que eles não são. Eles até quando você coloca no Google, sabe aquela descrição que aparece antes de você clicar? Tá escrito operadora de ecoturismo, mas no site deles eu não cheguei a ver nenhum campo para afiliado assim, né? Então nem sei se eu consigo vender pacotes deles, entendeu? Cara, mas entenda uma coisa assim. Não existe isso, eu não posso. Você pode talvez não conseguir um contato direto com eles para que eles te remunerem. Mas você Uhum, pode vender serviço deles sem que eles saibam, entendeu? Por exemplo, eles estão entendi. vendendo um serviço lá aleatório por R$ 100. Quanto que você se remunera? Você se remunera 10, 15, 20%? Então, beleza, a pessoa que você vai vender, ela não conhece a Pisa Tracking. Ela só sabe que ela está buscando uma experiência turística. Então, você pode vender serviço de outras empresas, colocando a sua taxa de operação, porque você está operando ali, você está criando um intermédio comercial, sendo autorizado ou não, e não sendo autorizado não é ilegal, eu posso fazer isso. O trabalho de agente, ele é esse. Ele é lapidar o universo do turismo e oferecer isso como uma solução, independente se ele é um parceiro legal ou não, entendeu? Não tem nenhuma Entendi, ilegalidade de você vender um serviço de alguém que não te aceitou como um parceiro, entende? Porque é como se você fosse entendi. o secretário do seu cliente. Por exemplo, se eu sou um empresário, eu tenho uma secretária, eu falo para minha secretária, compra um pacote de turismo para mim. Aquela secretária, ela está fazendo o papel de um agente de viagem. E muitas secretárias hoje fazem esse papel porque esses empresários ou essas pessoas aí que não têm tempo não têm esse agente, entende? Por falta mesmo de alguém que Uhum, visa atender isso. E aí muitas secretárias hoje em dia fazem papel de agentes. Elas recebem comissão? Não, mas elas estão ali comprando por outra pessoa e o seu papel também é esse, entende? entendi. Mas, de qualquer forma, eu estou olhando o site e parece ser uma empresa bem séria, a arquitetura do site é muito bem elaborada. Então, faz assim, cara, prepara aí um texto bem feito, assim, mostrando essa essência do seu negócio, para eles verem que está conectado com aquilo que eles oferecem e marca uma reunião, entende? Mas deixa para fazer isso quando as coisas estiverem mais organizadas. Mas eu vou até dar uma fuçada aqui, porque eu gostei bastante do site, eu achei muito É bem. bem legal, né? Parece que eles são bem sérios mesmo. Então vale a pena você agendar uma reunião com eles, se apresenta, sabe? Usa uma roupa assim mais séria para mostrar credibilidade. E eu tenho certeza que não tem por que eles não te aceitarem. Provavelmente eles devem ter algum tipo de sistema que fornece aí para eles, que fornece a plataforma deles para os agentes usar. Eu tenho certeza. Se eles são operadores, não tem por que eles não interagirem com o trade, porque é normal. Toda operadora abre espaço para agência, assim como toda consolidadora também. Até agências abrem espaço para as outras agências, entendeu? Então é só uma Entendi. questão de você saber como se apresentar. Talvez eles não tenham ali campo de afiliados, porque eles são agências segmentadas. Eles não querem que qualquer pessoa chegue e venda um serviço deles. Talvez eles valorizam isso. Então, por esse motivo, é uma coisa mais oculta. Então, eu recomendo que você agende uma reunião para apresentar a sua ideia. Maravilha. Vou fazer isso. Então, é o seguinte, eu vou te passar uma tarefa aí. Você vai fazer sua nova logomarca. Opa, sim. Você vai fazer sua nova logomarca. Quando ela estiver pronta, você vai me mandar o arquivo dela com fundo transparente, tá? Você vai me mandar a versão com as cores original e uma versão com tudo branco.
Como é um designer que vai fazer isso para você, você vai me mandar a versão original e uma versão toda branca, para colocar Tá, nos escuros. Tudo com fundo transparente. Além disso, você vai me enviar o seu acesso do domínio, que tem que ser do mesmo nome da logomarca, o seu acesso da hospedagem e o seu acesso da WordPress. E aí, quando tiver tudo isso pronto, você vai me enviar e eu vou criar o design do seu blog. maravilha, Michael. Olha, isso que eu tô fazendo Obrigado. pra você aqui, cara, eu não faço pra ninguém, tá? Eu tô fazendo. Eu fiquei até bem assustado, assim, cara. Eu vou fazer pra você porque, assim, eu acredito muito nessa sua ideia, né? E se conecta muito comigo, sabe? A gente tem uma história um pouco Aham. parecida. E, assim, eu quero ver esse negócio acontecer, entende? Ah, legal, Michael, Quando você valeu. tiver com tudo pronto aí, você me chama aqui, eu te passo meu e-mail, você me encaminha, e depois de uns 3 dias eu já te entrego tudo isso pronto. Tá bom. Assim que a gente terminar a logo, eu já encaminho para você, então, e te passo os acessos. Legal. E sempre que você quiser, tipo, compartilhar, não só comigo no privado, mas no grupo também, os seus avanços, né? Por exemplo, você fez aí um vídeo legal mostrando toda essa filosofia do seu projeto, falando de alturas. Compartilha com a gente no grupo, manda para mim no privado. Se quiser uma coisa mais técnica, manda no privado e especifica. Mas sempre que você tiver alguma evolução, compartilha no grupo, porque eu vejo que o grupo ele estimula muitas pessoas, né? Então, tanto você estimula os outros, quanto o feedback deles estimula você. Então é um ecossistema que, quanto mais ele é movimentado, mais todo mundo que está ali se beneficia. Sim, sim. Eu tenho falado pouco lá, porque é, eu não cheguei nem a começar, né? Eu tô começando a fazer a logo agora, mas faz sentido. Esses dias mesmo uma menina, lá, acho que é Denise o nome dela, postou que ela fez a primeira venda dela lá. Eu falei, pô, da hora. É massa, né? Se sente motivado mesmo. Falei, ó, começou a dar certo pra pessoa ali, daqui a pouco é minha vez e tal. É legal, estimula mesmo. E aí, tem mais alguma perguntinha? É isso. Hoje é isso mesmo. Hoje é só isso mesmo, Michael. Legal, então. Então é isso. Vou ficar guardando aí esses dados para eu criar essa parada para você. Mas assim, eu não estou falando isso da boca para fora, não. Quero que você me manda mesmo, porque eu quero ver esse negócio fluir. Eu vou mandar. Pode Eu, deixar. eu quero ir para o universo paralelo no fim do ano com você. Demorou. Pode deixar, Michael. Beleza, então. A gente vai Valeu. se falando aí, tudo bem? Beleza, Michael. Valeu. Falou, Muito amigão. Um obrigado. abraço, sucesso aí. Boa.